Olá, boa noite. Aqui estamos de volta aqui na nossa live todas as quintas-feiras às 18h15 aqui na CCV e das 17h30 às 18h15 a gente tem uma conversa terapêutica. Então, se você quer participar dessa conversa terapêutica, venha às 17h30 que nós vamos conversar. A gente aprende muito com a experiência do outro. A gente aprende de várias formas. A gente aprende orando, tendo paciência, se conscientizando, lendo, estudando, mas a gente também aprende ouvindo o outro. Aliás, ouvir o outro, quando a gente ouve respeitosamente a outra pessoa e depois a gente também consegue falar num ambiente de respeito, de acolhimento, de escuta, o que acontece? As irmandades, por exemplo, a de Alcoólicos Anônimos, nos mostra o alto índice de abstinência, de sobriedade entre os seus adeptos. E o que é que eles fazem lá? Tomam remédio? Não. São medicados? Não. Tem que fazer exercício? Tem que ter tarefa? Nada. A única coisa que eles fazem é compartilhar as suas angústias, dores e sofrimentos e também as alegrias, e eles têm ali um ambiente de escuta confiável, onde alguém escuta e o outro alguém fala e vice-versa. Todo mundo aprende com todo mundo, ninguém se sente desamparado, inibido, ninguém se sente preterido, deixado para trás. Por isso que se chama irmandade. Se chama irmandade porque a gente ouve e fala como verdadeiros irmãos que estão ali para se ajudar, para se encorajar. Então aqui, quando alguém tem qualquer tipo de vitória, às vezes a pessoa nem identifica aquilo como uma vitória e a gente fala, olha, isso é uma vitória, vamos celebrar. Isso é extremamente marcante para quem está ouvindo, para os outros, porque ele fala, nossa, mas eu também tive isso e não valorizei. Olha, é a mesma coisa quando a gente indica florais. Os florais, eles não são, obviamente, um medicamento psicotrópico que você toma, a dor de cabeça passa, a angústia diminui. Ele tem uma ação lenta, certo? Às vezes é tão sutil que a pessoa só percebe o bem que fez quando ela volta na consulta depois de um mês. Que eu pergunto, e isso daqui? Melhorou. E aquilo ali? Melhorou. E a pessoa mesmo não se deu conta, porque é muito sutil. E é muito sutil o efeito terapêutico dessa nossa conversa. Um encontra o encorajamento no outro, um encontra respostas e às vezes a partilha da dor do outro é muito parecida com a nossa própria partilha. Isso nos dá uma sensação de irmandade. Isso substitui, segundo os estudos nos dizem, esta sensação de irmandade substitui os outros deuses com letra minúscula que nós colocamos no lugar do nosso Deus Pai Criador. Que deuses são esses? Os vícios. Então, substitui o vício do cigarro, da medicação, da drogadição, do álcool, da internet, dos dispositivos eletrônicos. Substitui, por quê? Por que eu preciso tanto de uma coisa? É porque está faltando muita outra coisa. Se não estiver faltando muito outra coisa, a gente não precisa muito daquela coisa que está nos desequilibrando. Então, é através dessa consciência e das ferramentas que nós temos para lidar com isso que a gente vai se fortalecendo, todo mundo junto, cada um no seu vício, e todos temos algum. Eu tenho lá os meus vícios emocionais, às vezes é crítica, às vezes é pessimismo, às vezes é julgamento, às vezes, enfim. Por que eu digo que é vício? Ai, Sandra, por que é isso? Não é vício, isso é normal, às vezes é vício.
Se eu acordo de manhã pensando naquilo, estou almoçando pensando naquilo, vou dormir pensando naquilo, eu não estou vigilante, aquilo está me derrubando, aquilo já tomou conta de mim. Eu esqueci de todas as outras coisas bacanas e boas que tem na minha vida em prol de uma coisa só que eu estou pensando obsessivamente. Virou vício, porque eu deixei. Então, guardadas as devidas proporções, com um adicto, com um doente alcoólico, mas é um vício também, certo? Então, eu queria convidar vocês a qualquer momento, levantar a mão para participar, e queria dar um grande abraço para as pessoas que estão aqui, Rosana Vieira, a Clara, nossa querida Clara, que atende aqui de quarta-feira, maravilhosamente bem os cristais, a Rosana, e eu acho que a Cris também estava aqui. Então, sejam bem-vindas, fiquem à vontade para participar aqui com a gente. Bom, então, eu pretendo hoje terminar aquele assunto que a gente começou daquele psiquiatra que fala do alcoolismo, o Dr. Victor Blasius. Então, ele vem falando, eu fiz aqui uma compilação de uma live dele, eu já dei para vocês, se vocês quiserem ver qual live é essa. Deixa eu ver se eu acho aqui, caso vocês tenham. Foi uma live que se chama Psiquiatra e Alcoolismo, Lutz Podcast. Mas se você digitar Victor Blasius, aparece ali. É a número 113, tá? Caso você queira conferir. Então, ele nos dá muitas ferramentas para a gente lidar com esse problema, tanto se a gente tem o problema com a gente ou se a gente lida com alguém que tem esse problema dentro de casa. Lembrando que ele define se você é ou não um doente alcoólico, se você coloca a sua vida em cima do que se você vai conseguir beber naquele dia. Então você pensa no álcool o tempo todo, você muda o trajeto da tua casa para passar no bar, você não consegue chegar em casa, abrir a geladeira e não ter uma cerveja. Então ele fala, o tanto que você se preocupa com o alcoolismo, em ter o álcool perto de você, é isso que define se você é um doente alcoólico ou um drogadicto, né? Por quê? Porque a tua dependência se manifesta na necessidade de ter aquela substância por perto. E conforme você vai se soltando daquilo, isso deixa de te dominar e você vai ficando cada vez mais forte e esquecendo. E aí ele diz pra gente o seguinte, que o álcool, ele está associado a muitos homicídios. Então, normalmente, mulheres que morrem dentro de casa, com mulheres assassinadas, muitas vezes ela é pelo próprio parceiro que no auge da sua loucura alcoólica. Então ele é responsável por muitos homicídios e é uma irresponsabilidade você dizer que é uma droga legal. Se ele provoca isso, ele não deveria ser uma droga legal, né? Deveria existir algum critério aí que cerceasse essa venda e esse consumo. E ele fala então que ele também o álcool também é um dos maiores um dos maiores causadores de homicídios entre homens desconhecidos. Então um não conhece o outro, mas se envolveram numa briga de trânsito, numa briga de futebol, numa briga seja lá do que for, e um mata o outro. Então, o álcool está muito envolvido com esse tipo de homicídios. Além dele ser porta de entrada para drogas. A gente nunca ouve um doente alcoólico dizendo assim, drogadicto, dizer assim, eu comecei direto com as drogas. Raramente, às vezes começa, mas ele fala, não, era droga e álcool. Ou então eu comecei com álcool, aí começou a não dar muito barato, fui para as drogas. O álcool ele é quase sempre porta de entrada para a adicção, para o uso das drogas. E ele diz que a chance de uma pessoa ficar dependente depois do primeiro consumo na cocaína é de 17%. Nunca experimentou cocaína, foi lá e experimentou cocaína. Há uma chance de 17% de ficar dependente na cocaína. E o álcool é de 15%.
Nunca experimentei álcool, fui lá, bebi álcool. Eu tenho uma chance de 15% de ficar dependente daquela substância. Como? É uma roleta russa, exatamente. 15% não é pouco, né? Se você vê a quantidade da população, aqui é a nossa matemática explicando pra gente. Aí, ele vai falar pra gente das fases do alcoolismo. Tem a fase da relutância. Ele começa a perceber que ele está exagerando e ele evita o assunto, ele muda de assunto ou ele nega. Não, comigo não, eu paro a hora que eu quiser. Essa é a primeira fase. Qual que é a ação desejável do familiar que está convivendo com essa pessoa? Vai devagar, não acende a luz do todo, vai devagar. É mesmo? Vai colocando, é mesmo? Por que toda semana você precisa? Não, mas eu não sou dependente, mas toda semana, será que toda semana não é dependência? Não, não é. Tudo bem, não entre no confronto. Depois a fase é a da rebeldia, ele tem muita energia para fazer aquilo. Os psicólogos dizem que é uma regressão à adolescência. Por quê? Porque a adolescência é uma fase que a gente não tem muita responsabilidade, ninguém cobra demais da gente. Então, a pessoa adulta meio que volta para essa fase, como se ela quisesse viver de novo essa fase, como se tivesse ficado faltando alguma coisa ali para ela resolver. Então é a fase da rebeldia, ele põe muita energia para beber, tem essa regressão à adolescência, e o que um familiar pode fazer é o que uma mãe aqui hoje já falou que faz. Por limite, tem hora para chegar em casa, aqui nessa casa quem manda sou eu, enquanto você não tiver a tua casa, você vai obedecer as minhas regras, faz convites, vamos em tal lugar, vamos fazer uma caminhada e vai convivendo, evitando sempre briga. Mas veja, colocar limite não é necessariamente brigar. Você coloca o teu limite e recua. E o outro, se quiser brigar, você deixa também a pessoa falar sozinha, né? E ele fala que depois tem a fase da resignação, quando aquela pessoa começa a se vitimizar. Mas também, olha eu isso, olha eu aquilo, eu não consigo isso, o outro consegue, eu não tenho isso, o outro tem. Então ele diz que esta fase... a gente não tem que entrar na vitimização do outro. Nunca nós devemos falar, é mesmo, nossa, como você sofreu, é por isso que você bebe, é por isso que você usa. Escuta, tanta gente passou coisas tão piores e não bebem e não usam. Então, na vitimização, quando a pessoa começa a falar, coitadinho de mim, a gente nunca deve passar a mão na cabeça. Não é que você não vai acolher aquele sofrimento, mas você não vai concordar que o vício foi importante porque ele passou por dificuldades, não é? Porque muitas pessoas passam por dificuldades até maiores do que as que ele passou e não obstante, né? Chora, fica depressivo, tem lá os seus tormentos, mas não usa. Então a gente pode passar pelas situações difíceis sem usar. E a racionalização. Quando é aquele já pai de família que diz assim, eu bebo, mas eu pago as contas, né? E tem aquela música do Zeca Pagodinho, né? Eu pago tudo que eu consumo com o suor do meu emprego, ele não fala isso? Então ele diz assim, olha, não entre na controvérsia, porque a pessoa... A gente teve aqui um caso ano passado de um marido que de tanto beber ele perdeu o emprego. E ele já é um senhor, já de meia idade, então está numa situação difícil. Então é assim, eu bebo, mas eu pago as contas até a página 2, né? Até a hora que você perdeu o emprego. Aí vai ficar dependendo de alguém, porque vai ser muito difícil se recolocar, né? E aí ele diz pra gente também que os fatores extrínsecos, os fatores de fora, são mais importantes do que os fatores intrínsecos, do que a genética. Porque a gente diz que o doente alcoólico nasce com um gene que determina esse alcoolismo.
Ele se descobre doente alcoólico quando numa época da vida ele começa a beber e não consegue mais parar. E aí ele diz assim, olha, essa teoria está caindo por terra. Os fatores de fora são mais determinantes para a pessoa desenvolver alcoolismo do que a genética. Quais são esses fatores de fora? Os fatores sociais e ambientais. Então, a companhia, o ambiente que a pessoa frequenta. Agora, a legalização da maconha é uma coisa perniciosa, né? Então, se você for encontrado com 40 gramas, não é mais crime. Então, há um incentivo. E a gente sabe a roubada que é isso. A maconha é uma das mais responsáveis pela perda de memória dos indivíduos adultos. As pessoas ficam muito esquecidas das coisas que se estudaram, né? Porque tem muitas coisas que ainda não foram estudadas. Então, ele diz isso, que as companhias, elas são mais determinantes, porque a pessoa pode ser um doente alcoólico, ela pode ter o tal do gene do alcoolismo e nunca desenvolver alcoolismo, porque vive num ambiente salutar, os colegas gostam de jogar futebol, normalmente quem pratica uma atividade física detesta beber, porque a tua performance diminui muito. Você fala, eu não tenho força na academia, eu não tenho força para chutar a bola, ai que saco beber, deixa eu ficar aqui sóbria, porque aí meu rendimento é melhor. Então a pessoa pode ser um doente alcoólico e nunca desenvolver o alcoolismo, porque ela convive e vive num ambiente salutar, num ambiente de pessoas que se cuidam, que gostam de música, que têm outros interesses que não da drogadição e nem do alcoolismo. E aí ele diz assim, olha, quem é Maria vai com as outras, onde todos estão bebendo, ele vai beber também. Principalmente porque agora lá no nosso grupo da Irmandade de Alcoólicos Anônimos, a gente tem uma moça que está em abstenção há quase 80 dias, é uma graça, assim, a gente assim vibra, né? E ela bebia muito. E ela diz que uma das dificuldades dela é não se enquadrar mais na turma, porque era a turma do trabalho, e a turma do trabalho falou, o que é isso? Você está metida? Agora você está aí, o que você está achando que você é melhor do que a gente? Não quer sair com a gente? Não quer fazer happy hour? E ela fala, não, eu não posso, eu não sei ser que nem vocês, beber um copo e parar, eu descobri que eu sou uma doente alcoólica, eu não vou conseguir parar. Não posso, meu casamento estava acabando, agora o casamento dela tá bom, a filha tá bem com ela, tá tudo bem. E ela é uma pessoa muito competente, então assim, a vida faz assim, ó. Bom, e aí ela é muito criticada. Aí o que eu falei para ela? Você não acha que está na hora de ter novas referências de amizade? Porque que amigo é esse que viu que você estava se destruindo? Você para de se destruir, a pessoa quer que você volte a se destruir? Gente, isso aí é amizade? Então, é o que o programa de Alcoólicos Anônimos propõe, a mudança geográfica. Então, você evita o bar. A gente teve aqui hoje o depoimento de uma mãe falando que o garoto dá 1000 voltas no quarteirão para não passar naquele ponto crítico que vai encontrar ali os problemas, que vai encontrar aquelas pessoas. Isso é nobre, isso é muito nobre, é uma força dentro dessa pessoa dirigindo ela. Muito também pela intervenção da mãe que vem aqui para o tratamento para ser doado ao filho. Então é isso, percebe? E aí, e ele diz o seguinte, das Américas, em toda a América Central e do Sul, nós não somos o país que mais bebe, não somos, mas nós somos o seguinte, quando bebe, o faz exageradamente, percebe? Então, o 50% da população, ele fala que em algum momento, não bebe, 50% bebe. Esse 50% que bebe, quando o faz, saúde, é exageradamente, né? Então, nós somos sim os campeões, o Brasil é o campeão de homicídios relacionados ao álcool, que foi isso que eu falei, o marido matando a esposa,
ou o homem matando outro homem desconhecido porque ambos bêbados se envolveram em uma briga qualquer. Metade do país não bebe, mas os que bebem o fazem exageradamente. E aí, a Heineken, isso é ele que está falando, ela prega sustentabilidade, porque o negócio andou ficando meio feio aí para ela, depois que uma lei foi, não só para ela, para todas as cervejarias, né? A lei foi aprovada dizendo que o teor alcoólico da cerveja não é alcoólico. É uma coisa totalmente absurda, porque se tem 13% de álcool, como é que você vai falar que aquilo não tem álcool? Mas a lei foi aprovada dessa forma. Então pegou meio mal e ela está com o discurso de pregar a sustentabilidade. Mas veja uma coisa, aí a gente começa a pesquisar quem é esta empresa. Ela gasta 300 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. 300 litros de água para fazer 1 litro de cerveja, e ela causa um estresse hídrico no ambiente em que a fábrica está instalada, né? Então isso é só para a gente ir se conscientizando do que está por trás, né, dessa legalização do álcool. Há uma lei severa, então olha a dissonância cognitiva. O que é uma dissonância cognitiva? É assim, ó. Por exemplo, eu falo assim, fumar faz mal, mas vocês me veem fumando. Ué, mas por que ela está fumando? Não faz sentido, né? Fumar causa câncer, mas eu estou fumando. Sabe, esses discursos incoerentes? É isso, ó. Você diz assim, há uma lei severa que pune quem dirige bêbado, certo? A gente sabe disso. O carro é apreendido, você tem que cheirar o bafômetro, se você se recusar, você paga uma multa de mais de 3.000 e não sei quantos reais. Então a lei severa. Mas nos postos de gasolina, onde você vai abastecer o seu carro, vende-se álcool abertamente lá nas lojas de conveniência. E vodka, coisas fortes, né? Mas que loucura é essa? Você vai abastecer o seu carro, tem lá o álcool, é o que mais tem na loja de conveniência, mas tem uma lei que diz que você não pode. Então é como se dissesse assim, dá um jeitinho aí, vai. É uma dissonância cognitiva, é uma incoerência. Você fala, não combina essa lei com o que a gente vê na realidade. E deixa as pessoas confusas, né? Então, se é algo tão ruim, não deveria ser feito. O álcool é a substância que mais mata neurônios por estresse oxidativo. O que é isso? O álcool, ele não consegue, o nosso organismo não consegue metabolizar todo o álcool que a gente ingere, ele fica lá armazenado. Ele é uma causa de demências na velhice. Você fala assim, a demência é idiopática, não sabemos o porquê. Os estudos estão dizendo que uma grande parte delas é por causa do álcool, mesmo com pequenas doses diárias só para ter aperitivo. Então ele diz o seguinte, o estresse oxidativo, ele fica lá oxidando os neurônios porque o corpo não consegue eliminar. Então você vai tendo uma morte neuronal. Você vai ficando mais esquecido, você vai ficando mais letárgico, você vai ficando com o seu senso moral diminuído. Eu conheci um senhor que, por ter sido policial a vida toda, ele foi um alcoólatra a vida toda, mas ele tinha muita rigidez com relação às drogas, porque na época que ele era policial, o maconheiro era preso. Hoje não, né? Mas naquela época era. Então ele tinha não, eu bebo, mas eu não fumo, não uso drogas. Muito bem. De tanto usar álcool, o que a gente já conversou várias vezes aqui, que existe vamos dizer assim, um rebaixamento da atividade neuronal do lobo frontal. O lobo frontal é responsável pelo nosso julgamento moral. Então o julgamento moral da pessoa diminui, a pessoa fica mais aérea, os seus valores não são mais assim tão importantes, e essa pessoa no final da vida passou a fazer uso de maconha.
passou a fazer uso de maconha. Se você dissesse para essa pessoa, há 30 anos, use um entorpecente qualquer, de jeito nenhum. Mas com o passar do tempo, com o afrouxamento moral que o excesso de álcool causa no seu julgamento, no seu auto-julgamento moral, por causa do lobo frontal que é afetado, a pessoa contemporiza aquela norma de vida e deixa para lá, né? E ele também é altamente neurotóxico. Ele também pode causar problemas de neuropatia periférica, sabe? Quando a pessoa não sente os dedinhos, fala, isso é diabetes? Não, às vezes é a neurotoxicidade que o álcool provoca. E ele é um poderoso solvente, ele dissolve a água, atravessando todas as células. Então, o seu principal dano é, além do neurológico, o gástrico. Uma grande parte dos doentes alcoólicos morrem com aquela barriga desse tamanho por causa da cirrose, o fígado cresce e de câncer no estômago, né? Então ele é, boa tarde, seja bem-vindo, ele é uma porta de entrada para as drogas, né? Então o álcool, ele é um solvente tão poderoso que, como a gente disse, entra em todas as células, mas ele também dissolve outras coisas. Dissolve famílias, casamentos, relacionamentos, dissolve a conta bancária, né? Ele só não dissolve os problemas. No Código Internacional de Doenças, eles estão pensando em incluir danos a outros pelo alcoolismo. Então, começar a responsabilizar o doente alcoólico por todos os danos que ele causa a outras pessoas. Isso seria uma lei interessante para desincentivar o consumo, porque a gente só vê coisas que incentivam o consumo. Isso seria importante. Gente, eu não terminei o assunto, gostaria de ter terminado, mas a semana que vem a gente termina. Tem só mais um pedacinho aqui, ó. Depois eu falo isso, porque eu queria terminar a nossa live com uma coisa muito especial que eu queria mostrar para vocês, que a gente tem aqui uma querida frequentadora das nossas reuniões, que numa conversa que a gente teve, que ela teve com a gente foi dando algumas estratégias para ela superar as suas dificuldades, e uma das coisas que foi dita para ela é: por que você não pinta? Porque ela gostava de pintar. E aí ela falou: nossa, é mesmo. Aí ela comprou esse livrinho aqui, certo? E olha as coisas lindas que ela tem pintado. Isso aqui é uma verdadeira terapia. E eu digo para você, isso não é só uma terapia no sentido de você ficar mais calmo. Ela é ansiolítica. Você quer falar um pouco aqui pra gente? O que você sente pintando? Sim. Fala pra gente. O que eu sinto pintando é... Naquele momento eu me preocupo em escolher as cores só. Minha cabeça para de pensar em ansiedade, nossa, eu fico, qual cor vai ficar melhor? Eu gosto de ficar olhando o desenho, pensando qual que vai ser a paleta. E eu faço sem pressa, eu não faço para terminar no mesmo dia. Não tenho pressa, eu vou com o meu tempo e vou deixando a imaginação vir. Aí a hora que eu vejo passar as horas, eu tô pintando e me faz bem, porque depois eu olho e falo: nossa, ficou bonito. As pessoas, eu gosto de mostrar. Mas porque é justamente isso. Perfeito, muito obrigada. Focar no momento. Focar e também no momento. O pincel, né, que é a canetinha, mas é um pincel. Eu gosto do jeito que... A maciez. A maciez, eu gosto. De ver a tinta saindo, tudo. É como se você tivesse um controle daquela cena, né? Do que está acontecendo ali. Gente, é lindo. E você vê como ela escolhe cores fortes, contrastantes, que super combinam, né? Com isso. Então, como a gente discute aqui estratégias... A gente tem ajuda espiritual, a gente tem ajuda dos florais, a gente tem ajuda da conversa terapêutica, mas a gente também
tem ajudas vindas de outros lugares que podem ser uma grande motivação para a gente. Imagina você deixar um cigarro, deixar um remédio, deixar um bar para ficar fazendo isso aqui e depois você ter uma excelente noite de sono, não ter gastado aquilo que não tem, não ter se intoxicado, né? Além, você sabe uma coisa que pessoalmente o que eu acho belíssimo nessa proposta é a singeleza, né? A gente sente muita paz, ó. 3 ursinhos de boia boiando no riozinho. Não dá uma sensação de paz, uma sensação de por que eu não reproduzo isso na minha vida? Por quem que precisa de grandes emoções? Fala para mim. Sendo feliz com uma cena como essa, ó. Fiz uma comidinha deliciosa. Ai, como eu mereço no domingo um café da manhã delicioso. Eu vou me presentear. No sábado à noite eu vou lá, compro tudo que eu gosto, convido o meu melhor amigo, amiga, vem tomar café da manhã comigo aqui em casa. Você quer coisa mais preenchedora do que isso? É a felicidade verdadeira das pequenas coisas. E todas as imagens, ó, falam de união, todas as imagens falam de singeleza, de amizade, de delicadeza, de amorosidade. Passa tranquilidade, né? Passa muita tranquilidade, muita tranquilidade. Então era isso. Amei, viu? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus, obrigada pela tua presença em nosso meio. Obrigada porque o Senhor nos cura de várias formas. Senhor, o Senhor nos cura quando falamos, quando ouvimos, quando damos o primeiro passo para um tratamento, quando vamos para as artes, tocamos, cantamos, pintando. Há uma história antiga que diz que o nosso Senhor, Deus, fez todas as coisas cantando e dançando, porque Ele criou o mundo com alegria, para que nós, seus filhos, também pudéssemos viver e experimentar a paz na terra, a alegria de viver e a confraternização com os irmãos. Muito obrigada pela tua presença, Senhor. Capacita-nos a te ouvir e te seguir durante toda a semana. Estas coisas te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.